Na boa, por mim você abre o aplicativo da sua corretora agora e vende todos os seus fundos imobiliários. Todos, sem exceção, porque eu não recomendo fundos imobiliários para os meus clientes aqui na consultoria e nesse vídeo é uma tentativa de te explicar o porquê que eu faço isso já tem algum tempo, tá? Eu trabalhei em algumas consultorias que obrigavam a fazer essa alocação ou que tinham essa estrutura de alocação dentro de um portfólio dos clientes, mas ao longo do tempo a gente vai estudando e vai entendendo que realmente é muito ineficiente você ficar investindo em fundos imobiliários o tempo todo. Para isso, eu peguei 4 motivos e a gente já vai começar entendendo o primeiro deles, que é a ilusão do dividendo. O brasileiro tem muito essa sensação de querer ver o dividendo pingando na conta. Isso não passa de uma ilusão financeira. Vamos supor que você tem R$ 100 investido num produto e esse produto te entrega R$ 1 de dividendo todos os meses. Vamos, claro, só para facilitar a comparação, manter esses R$ 100 de cota desse fundo de imobiliário, né? Então esse fundo imobiliário vai manter a cota de R$ 100 para sempre e vai ficar pagando para você R$ 1 de dividendo todos os meses. Qual que é a diferença desse fundo imobiliário que vai te pagar R$ 1 de dividendo todos os meses para um ativo de renda fixa, por exemplo, que vai aumentar o valor de 100 para 101, depois para 102, depois para 113 e assim sucessivamente? Nenhum. O seu valor final ele é o mesmo. Só que o dividendo ele é uma ilusão de que você está fazendo a coisa certa. Só que o dividendo ele não é um indicativo de lucro quando a gente fala de fundos imobiliários. É um indicativo que a operação está dando certo naquele momento, mas que não necessariamente o negócio está bem. Eu já vi muito fundo imobiliário com prejuízo pagando dividendo para o cotista. E isso é prejudicial, porque você não sabe. Geralmente, quando você investe em fundo imobiliário, é muito difícil você ficar lendo relatórios sobre o fundo imobiliário. Você no máximo vem aqui no YouTube e entende o que tem que fazer, né? E entende o que o fundo faz e concorda e vai lá e investe e pronto. Então, essa ilusão de que você tem que ter dividendo na conta porque você está fazendo um bom negócio é uma síndrome do brasileiro que geralmente entrega retornos menores do que o potencial dessa carteira de investimento. Além disso, para quem está começando, esse R$ 1 você não consegue reinvestir. Então, supondo que você tenha, vamos botar valores mais realistas, né? Você tem uma carteira de R$ 1.000 aí, R$ 2.000, e você recebe 10, R$ 20 de dividendo todos os meses, sendo um pouco otimista. Esses 10, R$ 20 você vai no máximo comprar uma cota e ainda vai sobrar um trocado. E aí uma parte desse valor vai ficar parada na sua conta. Às vezes você fica ali com 5, 6, R$ 7 parado na sua conta quando você tem patrimônios menores. E aí você não consegue dar andamento para sua carteira. Você fica com o saldo literalmente parado em conta. Então o dividendo ele entra e ele fica estagnado. Sua carteira não sobe, porque o dividendo ele fica na conta corrente paradão lá. E aí você não tá ganhando nada. Além do fato de que reinvestir esse valor vai te dar um trabalho a mais, né? E eu particularmente sou da tese de que quanto menos você mexer nos seus investimentos, melhor. Quanto menos você entrar no aplicativo da sua corretora, melhor, porque é sinal de que você está deixando a sua carteira andar, as suas estratégias renderem os lucros para você. Então, eu sou muito dessa tese de mexer menos e operar menos e deixar a carteira correr mais, tá? Então, essa ilusão do dividendo é algo que me preocupa de certa forma, porque isso geralmente traz retornos menores. Isso, especificamente esse ponto do dividendo, não é só para dividendos, mas também para ações voltadas para dividendos. Então, a Petrobras me pagou R$ 30 de dividendo. Bom, você não consegue nem comprar uma outra ação da Petrobras. Aí você vai ter que comprar uma outra ação, uma outra tese de investimento, e isso acaba avacalhando sua carteira e bagunçando tudo isso. O segundo ponto, que talvez seja um ponto que foge muito à lógica assim, racional e muito certeza foge da análise da maioria das pessoas, que é a questão da reforma tributária. O produto fundo imobiliário não foi modificado com a reforma tributária, mas o mercado onde os fundos imobiliários estão inseridos teve algumas mudanças, tá? Eu não quero explicar muito esse ponto porque não é o intuito desse vídeo, mas a gente teve uma reforma tributária que mudou todos os impostos do Brasil, né? Unificou 5 impostos em 2, e agora principalmente os fundos imobiliários que trabalham com locação de imóveis, seja para comércio, seja para residência, eles vão ter o IVA dual, né, que é o IBS mais o CBS, e isso, segundo alguns especialistas, gerou uma ineficiência de algo em torno de 10%. Se o produto está com uma ineficiência de 10%, isso significa uma das duas coisas. Ou o dividendo vai cair, ou a cota vai cair. Então isso, por si só, já traz um menor potencial de retorno ao longo dos anos para os fundos imobiliários. Isso já foi sentido muito no mercado de 2026, com a média dos fundos imobiliários subindo ali de 2 a 3%, 4% sendo muito otimista, enquanto a bolsa aí, antes dessa guerra do Irã com os Estados Unidos, já subiu ali mais de 15, 20%, né? Então, olha como essa estrutura tributária, essa nova lei do Brasil, ela vai prejudicar bastante os fundos imobiliários, e aí você precisa ficar ciente dentro do balanço do seu fundo imobiliário se ele vai sofrer ou não com essas mudanças nas normas tributárias. E aí, de novo, você não sabe nem o que o fundo imobiliário faz,
você não sabe nem de onde sai o dividendo, você muito menos vai saber se o fundo sofreu ou não o impacto da reforma tributária, exceto se você for, claro, especialista em tributação ou uma pessoa que estudou muito fundos imobiliários por muitos anos. Então, para mim não existe justificativa também por conta desse segundo ponto da reforma tributária, que é algo mais recente, e eu confesso que eu vi pouco material na internet sobre isso, até porque é um produto, é uma questão um pouco mais técnica. Terceiro ponto, também em relação a uma estratégia que eu costumo usar com meus clientes, tá? Aqui na consultoria, a espinha dorsal da carteira de renda variável são ETFs, tá? Eu até fiz um vídeo, vou deixar linkado nos cards para você dar uma olhada, de como que eu invisto em ações aqui na consultoria e o porquê de tudo isso. Mas basicamente, quando você investe em ETF, você investe na média do mercado de acordo com algum índice. Então, por exemplo, se você quer ter rendimentos igual ao Ibovespa, você compra um ETF chamado BOVA11, que ele vai replicar exatamente o Ibovespa. Então, se o Ibovespa sobe 1%, o BOVA11 sobe 1%. Se o Ibovespa cai 2%, o BOVA11 cai 2%, e assim sucessivamente. Então, você replica a carteira do mercado. E aí, quando eu falo que você vai investir conforme a média do mercado, você provavelmente já entortou a boca e falou, cara, mas eu quero render mais que a média do mercado. E o grande ponto é que é difícil render acima da média do mercado. Porque pensa que você, aí, que está, né, em Chapecó, sei lá onde é que você está. Você está numa cidade do interior, você é uma pessoa que trabalha com... Você é um médico, você é um dentista, você é um empresário, você é qualquer coisa que não é do mercado financeiro. Aí você vai lá e vai competir com gestores que trabalham o dia inteiro olhando para o mercado financeiro. Começa que você já tem uma desvantagem muito grande. E aí, quando você vai olhar para os dados, segundo o relatório SPIVA, né, que é o relatório da S&P, que é uma agência de rating muito famosa no mundo, ela mostra que, inclusive, os gestores que ficam o dia inteiro trabalhando no mercado financeiro, eles perdem para os índices de referência muitas vezes. Então, se o cara que é profissional já perde para a média do mercado, imagina você que não é ninguém na fila do pão, assim como eu também não sou ninguém na fila do pão. Então, cara, investir conforme a média do mercado é a melhor forma de você investir. Né? Tem até um cara muito grande no mercado financeiro chamado Warren Buffett, que é um dos maiores ícones do mercado financeiro, provavelmente você já conhece, que ele fala que se ele não fosse o Warren Buffett, ou seja, se ele não tivesse a estratégia dele, ele investiria em ETF do S&P 500, ele seguiria a média do mercado americano. Inclusive, o próprio Warren Buffett não vem batendo o S&P 500 há alguns anos. Então, olha como é importante você simplesmente seguir a média do mercado. E aí, se você quer diversificar, ou, digamos assim, sair um pouco da média do mercado, você pode fazer filtros de empresas, de ações, dentro do próprio Ibovespa. Eu vou te explicar isso um pouco mais no final do vídeo, mas é como se você separasse uma parte melhor do Ibovespa e comprasse um ETF específico. Mas basicamente os fundos imobiliários não têm ETFs. A gente até tem o XFIX 11, que é a média dos fundos imobiliários, mas ele é muito, muito ruim. O IFIX é um índice muito ruim, na verdade, então acaba que tudo isso só piora a situação dos fundos imobiliários. Então esse é o terceiro motivo pelo qual eu e os meus clientes não investimos em fundos imobiliários já tem algum tempo. E o quarto ponto, principalmente para a gente falar do rendimento. O fundo imobiliário rende menos que ações. Ponto. Isso é dado, isso é matemática. E aí você vai falar, Pedro, mas ações são um pouco mais arriscadas que fundos imobiliários. Sim, é verdade. Ações têm mais risco do que fundos imobiliários. Mas, gente, se você já aceitou entrar nessa loucura que é a renda variável através dos fundos imobiliários, você dá um passo a mais para as ações, é só um detalhe, entende? Você está correndo um pouquinho a mais de risco para ganhar muito mais retorno. Se você fizer isso via ETFs, se você fizer isso via stock picking, ou seja, escolher as ações que você tem, aí você vai cair no mesmo erro que você está cometendo com os fundos imobiliários, tá? Então, eu sou um investidor de ETF. Eu acredito na tese dos ETFs. Então, se eu for investir, vai ser sempre via ETF. E o ETF ele entrega um maior retorno para você ao longo do tempo. Vou colocar uma imagem na tela onde eu peguei os maiores fundos imobiliários do Brasil em termos de patrimônio e peguei o retorno deles nos últimos quase 10 anos. Na verdade, ele é outubro de 2016 até agora, né? Você pode ver, por exemplo, que o Ibovespa, que o IFIX, ele rendeu 116,66% nesse período. O KNIP 11, o KNCR 11 e o MXRF 11 e HGLG 11, que são aí os 4 maiores e mais populares fundos de investimentos do Brasil, eles renderam no máximo 241,9%, que é o HGLG. A tese de investimentos que a gente investe aqui na consultoria é o índice de dividendos, ou seja, dentro do Ibovespa, a gente pega somente aquelas ações que pagam dividendos. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque é a tese que mais performa no Brasil, e segundo, porque eu estou trocando o dividendo do fundo imobiliário para o dividendo da ação. Porque se você quer dividendo, você vai ter dividendo. Então, pega um ETF do IDIV e replica esse DIV, né? Então, pega as empresas que mais pagam dividendos no Brasil e replica isso. Dentro do ETF que se chama DIVO 11, você tem as empresas que mais pagam dividendos e esse dividendo ele não vai entrar na sua conta, ele vai ser automaticamente reinvestido. Então você não tem dinheiro parado, você não precisa ficar entrando na plataforma e aí você está sempre reinvestindo esse dividendo de forma automática. Você não precisa saber quanto que você vai receber, quando que a empresa vai pagar,
qual que é o balanço da empresa, se a empresa foi boa ou não, porque o IDIV ele faz o rebalanceamento automático da carteira de acordo com alguns critérios, depois você para dar uma estudada, tá? Mas o IDIV, ele é o índice a ser batido no Brasil. Ele é o índice mais difícil de ser superado. Se o gestor profissional não bate o Ibovespa, ele não bate o IDIV com total certeza. E tem gestor que bate o Ibovespa e não bate o IDIV, porque o IDIV tem um retorno muito maior. E nos últimos quase 10 anos, ele rendeu 334%. Então é a melhor tese de investimentos você investir em ações voltadas para dividendos. Isso te lembra algum grande investidor? Luiz Barsi faz muito isso, só que ele não faz via ETFs, ele faz via empresas separadas. Também chegou num resultado excepcional, mas eu, de novo, não concordo com a tese das ações picotadas na carteira, ter várias ações na carteira. Eu sugiro sempre você ter um ETF que vai fazer esse rebalanceamento automático. Aí você compra esse ETF, sempre que você for aportar novos valores, você compra esse ETF, ele já vai fazer rebalanceamento de carteira sozinho, já vai reinvestir seu dividendo sozinho, ele vai fazer tudo para você só entra e compra esse ETF, certo? Então, se você quer rendimento com empresas voltadas para dividendo, o IDIV é a melhor saída, principalmente se você está construindo patrimônio. Se você quer que seu patrimônio cresça. Se você está na fase de usufruto do patrimônio, ou seja, você já tem investimentos e agora você quer que esse dinheiro caia na sua conta, aí você tem uma outra lógica de carteira que, na verdade, a renda variável nem é para você. Você tem que estar um pouco mais puxado para a renda fixa, se você quer só usufruir do seu patrimônio. Então, na minha visão, o fundo imobiliário não faz sentido. Os meus clientes não investem através de fundos imobiliários, mas se você investe e agora quer que eu entenda um pouco mais da sua carteira, quer que eu veja se faz sentido para você, para o seu caso específico, ter fundos imobiliários, eu vou deixar um link na descrição para você falar diretamente comigo. Você faz ali, preenche ali o diagnóstico financeiro bem rapidinho. Eu chamo você e a gente marca uma conversa gratuita para eu avaliar sua carteira de investimentos e trazer um pouco da minha visão. Porque tem sim alguns casos em que fundos imobiliários vão fazer sentido. Então eu vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E de novo, isso aqui é um vídeo explicando do porquê que eu e os meus clientes não investimos. Se você quer investir, o problema é seu, entendeu? Faz o que você quiser com o seu dinheiro, ninguém é obrigado a nada, você pode investir o seu dinheiro onde você quiser. Só tô te deixando aí a dica de que não vai render tanto quanto poderia, certo? Vejo você no próximo vídeo do canal, até mais.